Pai do Senhor, amados irmãos, todos que fazem parte do canal Seja um Discipulador, com grande honra que estamos aqui novamente para vos divulgar a palavra de Deus, tornar o Senhor conhecido, porque esse é o nosso maior propósito, meta e objetivo. Claro que nós temos as metas dos nossos canais e com certeza contamos com a vossa colaboração. Então, neste momento nós estamos aqui com a participação do pastor Dário, que vai estar conosco também, caminhando diante dessas gravações e filmagens de vídeo, para estar fazendo parte do nosso canal. Amém, pastor Dário? Amém. Então, vamos fazer uma oração para nós podermos iniciar, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, quero entregar nas tuas mãos todos aqueles que vão ouvir, Senhor, visualizar este vídeo, que o Senhor derrame da tua graça, de entendimento e sabedoria, para entender a tua palavra, Pai. Assim eu apresento a todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos fazer uma leitura do texto, da palavra de Deus, para nós meditarmos um pouco e trazermos aqui uma pequena conciliação da palavra, para que os irmãos também possam ser edificados em Cristo Jesus. Amém? O texto na qual nós vamos ler se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, versículo 21 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não. E também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justiça pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém, irmãos? Nós queremos falar sobre essa justificação mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém, pastor Dário? Amém. Então, é o assunto que nós vamos comentar hoje, para nós trazermos uma compreensão aos nossos irmãos, os que vão estar assistindo, participando do nosso canal, com muita glória para o Senhor. Então, nesse texto que Paulo ele vai começar a falar dessa justificação pela fé que é em Cristo Jesus, Paulo ele começa a nos revelar o que é que nos condenava. Porque haja vista, pastor Dário, que uma justificação vem depois de uma condenação. Amém. Ou seja, a justificação é para absolver alguém de algo que foi condenado. Então, Cristo Jesus, através de Paulo escrevendo os Romanos, nos mostrou isso. Mas interessante o que ele diz, que agora se manifestou o quê? Sem lei. Nós sabemos, pastor Dário, que segundo a lei, ele fazia o quê? Ele apontava o nosso pecado. Amém. Então ele nos levava a uma condenação. Então, com essa situação, nós precisaríamos o quê? Ser justificados. Para que nós não permanecêssemos diante de uma condenação na qual nós estamos diante de Deus por causa dos nossos pecados. Então, pastor Dário, quer dizer que, por existir o pecado e a lei que revelava este pecado, o homem precisava ser justificado através de alguém ou por alguém, que é a pessoa de Jesus Cristo, para que o homem fosse viver com Deus. Justamente. Nós temos que entender algo bem claro para nossas vidas, pastor Dário, que se o pecado que era revelado pela lei, então precisava algo vir para revelar o que? Uma justificação.
Por isso que quando João declara no capítulo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que o quê? A lei veio através de quem? De Moisés e os profetas. E essa graça veio através de Cristo Jesus, na qual nós exercemos a nossa fé e somos justificados. Por isso que Paulo diz que uma vez quando nós fomos chamados por Ele, nós fomos predestinados, seremos justificados e também glorificados com Ele. Então essa justificação ela só vem através de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Pela fé que o homem tem na pessoa de Jesus Cristo. Justamente, porque assim, tem que ser a pessoa de Jesus Cristo, porque assim, era alguém sem pecado, que teria que trazer essa justificação. E a Bíblia diz que nele não se encontrou pecado, nenhuma palavra tola. Porque nós temos que entender em que nós somos justificados. Porque a obra, ela não nos justifica. Por isso que ela veio o quê? Sem lei. A lei revelava também as nossas obras. Mas essa graça diante de Deus, na qual hoje nós vivemos uma lei, pastor Dário, nós vivemos uma lei debaixo da graça de Deus pelo Espírito, como disse Paulo quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 20 para nós. Porque hoje existe uma lei pelo Espírito, na qual nós vivemos a liberdade de Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão, ele não foi totalmente, Abraão foi justificado pelas suas obras. Claro que tudo isso, irmão, glorificou a Deus, não a ele. Amém. Ele foi imputado sim como justo por causa de suas obras, mas nisto Deus não foi glorificado. Então, pastor Dario, a única maneira de o homem voltar à sua condição de servir a Deus, porque o pecado vinha degrinindo a imagem do homem, vinha destruindo o homem. Então Deus viu a necessidade de um homem ser justificado através da pessoa de Jesus Cristo. E essa justificação só vem através da fé. Então Jesus vai justificar o homem, vai colocar o homem na condição de servir a Deus. É isso? Justamente. Porque assim, quando o homem pecou e ele começa a sofrer uma condenação da vida, ele precisava ser absolvido disso. E eu acho interessante, pastor Dário, porque quando João escreve nas suas epístolas, diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai. Então, se nós levarmos para o dia de hoje, pastor Dário, nós podemos fazer uma alegoria, uma comparação, de algo figurado, que quando alguém é pego em um furto, eles têm a sua condenação, não é isso? Isso. Então, se ele não tivesse um advogado para absolvê-lo, ele continuaria sofrendo uma condenação. Mas quem é que absolve ele? É justamente uma pessoa que não cometeu nenhum delito. É uma pessoa justa. Então é o caso do nosso Senhor Jesus. Nós cometemos os delitos, segundo a lei, que nos revelou. Mas Cristo, vindo sem pecado, ele veio que nos justificar, absolveu, ele tomou uma posição como advogado, e nos absolve dessa condenação. Mas ele disse que nós somos justificados mediante a fé. Mas Paulo deixou algo bem claro para nós, quando ele vai escrever no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque esses que foram justificados, na qual Paulo está dizendo aqui, foram os que creram. E não há diferença nenhuma, porque seja judeu, seja gentil, seja grego, todos eles foram justificados. Por isso que Paulo vai dizer que eu sou devedor a grego, a romano, a judeu, a gentil. Por que Paulo vai dizer isso, que ele é devedor? Porque ele sabia que tinha que levar esse evangelho que traria justificação mediante a graça de Deus para eles. Então, a ação justificadora de Jesus Cristo, ela vai revelar a condição do homem em si, o ato que ele cometeu perante a lei, ou ferindo a lei, mas também ele vai condicionar o homem a uma situação de ele estar bem com Deus, através do momento que ele tem uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Justamente. Então, no momento que a pessoa confessa, aceita Jesus, e ele é inserido nessa pessoa de Cristo Jesus, porque ele creu e dentro da sua fé, ele vai mudar o seu estado de vida. Ele não vai mais viver uma condenação, ele vai ser absolvido disso. Então ele vai ser livre em Cristo Jesus. Porque se nós vemos, João deixa bem claro, quando ele escreve no capítulo 3, versículo 17, o que era a condenação? A condenação era essa, que se aqueles que não crescem nele, sendo ele a luz, já estavam o quê? Condenados. Mas os que crescem
não estavam condenados. Então é justamente isso. Por isso que ele disse aqui, precisam o quê? Todos os que crê, porque não há diferença. Não estava a questão na raça, para alguém dizer se eu posso ser justificado ou não. É justamente no fato de eles crer em Cristo Jesus que eles recebiam essa justificação mediante a graça de Deus. Então, Jesus veio nos inserir nisso. Então, ele nos absolve de tudo isso que foi revelado o pecado, para que vivemos a graça de Deus. Então, Jesus, nesse ato de justificador, ele está como um advogado. Isso. Ele apresenta a causa, porém ele cumpre esta causa, justificando o homem, retornando ele à situação de estar na presença de Jesus Cristo. Então, a justificação é como Cristo lavando um homem dos seus pecados com o seu sangue. Pronto. Jesus Cristo justamente ele tomou o nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldito. Ele não é maldito, ele se fez maldito. E você pode ver que o texto vai dizer que, sendo justificados gratuitamente, pela quê? Pela sua graça, pela quê? Pela redenção, ou seja, pelo ato da cruz do Calvário que ele cometeu lá, morrer por nós, que está lá no nosso lugar, porque justamente nos comprou para não sermos condenados, tornando-nos justos, porque ele que nos justifica. Porque eu acho interessante, pastor Dário, que quando Paulo ele escreve aqui na primeira carta aos Coríntios, se nós vemos no capítulo 4, o versículo 4, Paulo vai deixar algo bem claro para nós. Ele diz assim, porque em nada me sinto culpado. Amém. Mas Paulo foi perseguidor do evangelho, Paulo matou os cristãos, então Paulo tinha bastante culpa e uma condenação. Mas ele disse, mas nem por isso me considero o quê? Justificado diante dos homens. Mas claro que diante de Deus pela fé. Pois quem me julga é o Senhor. Porque o mesmo que julga é o mesmo que justifica. Porque o advogado, para absolver alguém, ele precisa também julgar. Verdade. Então é isso que Jesus faz. Ele pega a sua palavra como um julgamento para nós, e nisso ele quer nos declarar o quê? Justo diante dele. Amém? Amém. Então, nós somos gratos, irmãos, por esse momento, com alegria. É um momento simples, mas bom, agradável, de que nós conversamos aqui sobre a palavra e tornamos compreensível aos nossos irmãos. Então, nós pedimos que a todos quanto fazem parte desse canal se inscrevam, dê o seu like, compartilhem, faça parte. Nos ajude a manter esse canal e levar o máximo possível de pessoas, tornar-se conhecida da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, o pastor Dário vai estar terminando com oração e eu estarei pretendo a bênção para as vossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar agora, concluir esse trabalho e apresentar todos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, muito obrigado, Jesus. Eu quero apresentar nas tuas mãos todos aqueles que ouvem e visualizam, Senhor, este vídeo, e que essa palavra fique arraigada, guardada, Senhor, em cada coração. Que o Senhor abençoe cada lar através desta palavra, Senhor, meu Deus eterno, Pai querido. E eu quero neste momento, Senhor, abençoar todos nas tuas mãos, Senhor. Que a graça e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Nós pedimos a todos que nos ajudem, irmão, neste vídeo, e o Senhor vai recompensar cada um, se inscrevendo, compartilhando, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos aqueles que visualizam esse vídeo e ouvem esse áudio e estão para adorar o nome do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.